Olá a todos, sejam bem-vindos. A aula de hoje versará sobre o mandado de injunção. Trata-se de ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso 71, correspondendo a mais uma garantia individual do cidadão. O mandado de injunção é medida inovadora e não encontra qualquer respaldo em nossa história e também nos países vizinhos. O mandado de injunção visa a assegurar outros direitos fundamentais, como os direitos e liberdades individuais consagrados pela Constituição, e também quanto às prerrogativas da nacionalidade, soberania e da cidadania. O mandado de injunção objetiva suprir a mora na regulamentação destes direitos e prerrogativas constitucionais, seja a mora de responsabilidade do próprio poder legislativo ou do poder executivo, quando for o caso. Interessante de registrar de que o Congresso Nacional se encontra em mora até hoje na própria regulamentação do mandado de injunção, contribuindo para que a doutrina e a jurisprudência entre em conflito quanto a tão importante remédio processual. Convido a todos a refletir sobre este tema a partir do seguinte questionamento. O mandado de injunção é ação constitucional que requer, especialmente no tocante à sentença que reconhece a mora legislativa, carga eficacial diferenciada, ou pode ser resolvida pelas vias comuns que atendem o processo de conhecimento? Serviram de modelo para o mandado de injunção brasileiro os exemplos contemplados na Constituição de Portugal e na Constituição da então Iugoslávia. Estes dois textos constitucionais prevêem em seu conteúdo ações disponibilizadas ao cidadão para provocar o judiciário quando o poder legislativo for omisso no que diz respeito à regulamentação dos direitos constitucionais. Nesse sentido, reza o artigo 377 da Carta da Iugoslávia, que foi determinante para a formação do mandado de injunção na Constituinte brasileira. Carta da Iugoslávia, artigo 377. Se o Tribunal de Garantias Constitucionais inferir que algum órgão competente deixou de editar a norma regulamentadora a que se obrigou para a devida aplicação dos preceitos desta Constituição, das leis ou de outras prescrições gerais federais, informará dessa omissão a Assembleia da República. O mandado de injunção brotou no seio da Assembleia Constituinte, que depois nos deu a Carta de 88. O primeiro modelo discutido partia da ideia de que os direitos fundamentais eram auto-aplicáveis e pretendia, com o mandado de injunção, criar a garantia das garantias. O texto original outorgava ao juiz ou ao tribunal o poder de emitir a ordem normativa no caso concreto, caso omisso, o poder responsável por sua edição. Este texto, porém, não vingou.
O segundo texto praticamente deu origem ao dispositivo atual. Apenas contemplava a aplicação do procedimento do mandado de segurança ao mandado de injunção, aposto este que culminou por ser retirado, estando hoje o mandado de injunção contemplado nos seguintes termos no artigo 5º, inciso 71. Cabimento do mandado de injunção. 3 são os pressupostos constitucionais que autorizam esta ação. O primeiro deles diz com amora legislativa. Não basta que a lei existente seja omissa ou regulamente de forma insuficiente o direito ou a liberdade individual que se está a reclamar via mandado de injunção. É preciso que haja absoluta ausência, omissão de regulamentação infraconstitucional. O segundo pressuposto constitucional, a tutela se volta exatamente para garantir os direitos que a própria Constituição assegura aos cidadãos brasileiros. O terceiro pressuposto é quando o mandado de injunção se volta ao exercício das prerrogativas inerentes à cidadania, à soberania e à nacionalidade. Nesta hipótese, o mandado de injunção está voltado como cláusula de autopreservação, pois a Constituição tem como fundamentos a soberania popular, o exercício da cidadania e a nacionalidade. A intervenção do Ministério Público na ação do mandado de injunção. Ainda que estejamos carentes de uma lei regulamentando o processo do mandado de injunção, não há dúvida que o Ministério Público intervém obrigatoriamente no feito, sob pena de sua nulidade. Trata-se de ação constitucional que diz com os valores maiores da Constituição, de modo que a intervenção do Ministério Público se impõe. Legitimação ativa. O ente individual está legitimado, acima de qualquer outro, a propor a ação do mandado de injunção, pois este visa exatamente tutelar direitos que tem como destinatário a pessoa física. Mas também a pessoa jurídica se legitima a promover o mandado de injunção, porque também ela é destinatária de direitos e liberdades constitucionais. A discussão que poderia graçar seria sobre a possibilidade de um ente coletivo impetrar mandado de injunção coletivo. Contudo, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou a esse respeito e de forma afirmativa. Mandado de injunção coletivo. Admissibilidade por aplicação analógica do artigo 5º, inciso 70 da Constituição. Legitimidade no caso da entidade sindical de pequenas e médias empresas, as quais, notoriamente dependentes do crédito bancário, têm interesse comum na eficácia do artigo 192, parágrafo 3º da Constituição, que fixou limites aos juros reais.